Olá, Brazuca nos USA aqui falando de novo. Mais um dia um pouquinho frio aqui, uns 12 graus só, tá mais quente do que ontem, por exemplo. E hoje um tema que eu estou a fim de falar a respeito é uma das formas que eu usei para aprender, ajudar a aprender e aperfeiçoar meu inglês, porque eu não sei se eu mencionei em outros vídeos, eu não fiz aulas assim formais, sérias de inglês. Aprendi mais como sozinho, sou autodidata. E uma forma que eu usei bastante eficiente para aprimorar meu inglês foi com filmes. Na verdade não só filmes, né, mas assistindo filmes, séries, documentários e assim por diante. Algo que mesmo muito antes de vir para os Estados Unidos, eu já fazia era assistir, né, filmes e séries no idioma original e com a legenda em inglês. Que a princípio, assim, não tinha medo nenhum de assistir filme idioma original com legendas em português. Tem muita gente que tem preguiça, né? Mesmo com a legenda lá em português, o pessoal não gosta de ler. E eu já gostava, eu sempre preferi assistir as coisas com o idioma original, seja lá qual for o idioma. Por exemplo, eu não falo nada praticamente de japonês, mas se eu assisto um filme japonês, eu prefiro assistir com o áudio original do que dublado. E com o inglês não foi diferente. Eventualmente eu desencanei de assistir com legenda em português e passei a assistir só com legenda em inglês, porque daí eu conseguia associar aquilo que eu estava ouvindo à palavra escrita. Porque aconteceu muitas vezes de eu conhecer uma palavra, de eu saber uma palavra, sabia escrever perfeitamente, né, soletrar a palavra, sabia em inglês escrito como usar aquela palavra, só que nunca havia pronunciado a palavra. Então na minha cabeça eu falava a palavra de um jeito, quando, né, no momento que eu ouvia a palavra, eu pensava, nossa, é assim que fala essa palavra? Apesar de nunca ter escutado anteriormente, como eu já conhecia a palavra escrita, no momento que eu ouvi eu sabia qual que era a palavra, mas me surpreendia em como ela era pronunciada. Mesmo hoje ainda acontece. Então assistindo, né, filmes e séries em inglês com a legenda em inglês, eu usei essa forma para aprimorar meu inglês. Outra vantagem, assim, de assistir com a legenda, o que eu ainda faço, mesmo hoje, se eu pego um filme para assistir em DVD, por exemplo, ou Blu-ray, eu ainda coloco a legenda em inglês, porque ainda existe uma infinidade de palavras que eu não conheço. Existem atores que de repente não têm uma dicção mais pronunciada, assim, que fale mais, né, para fora. Então às vezes é difícil entender a pessoa de qualquer forma. E existem situações onde no filme os personagens estão sussurrando ou estão falando meio longe da câmera, né, não estão no foco principal. Fica difícil de entender, de ouvir o que eles estão falando. Mas tendo a legenda, eu consigo ler pelo menos e saber o que eles falaram. Então me dá uma experiência melhor do filme. Aí muitos às vezes falam, mas eu não entendo nada do inglês quando estou vendo o filme. Recomendação: pega para assistir de repente um filme curto, sabe, um curta-metragem ou um desses desenhos, algo mais curto, né? Não começa com, sei lá, a trilogia completa de versão do diretor de Senhor dos Anéis, porque não vai rolar, você não vai entender mesmo. Começa assistindo coisas curtas. Eu gostava muito, ainda gosto de sitcom, né? As séries como Friends, Seinfeld, né? Séries desse tipo, que são episódios de 21, 22 minutos, né? Coisa rápida, coisa assim, tema leve, vamos dizer assim, que era rápido de assistir, e eu poderia assistir a mesma coisa várias vezes, porque esse é o lance que eu fiz muitas vezes. Por exemplo, a série Friends, nossa,
eu assisti inteira, completa, muitas vezes, daquele esquema tipo decorar diálogo, porque assim, as primeiras talvez 2 vezes que eu assisti, 2 ou 3 vezes, eu assisti com a legenda em português. Assistindo com a legenda em português, eu sabia o que eles estavam falando tudo, tinha lá as linhas, né, os diálogos engraçados que eu acabei indo decorando. Quando eu passei a assistir em inglês, com a legenda em inglês, aí foi bem legal, porque eu já sabia o que eles iam falar. E aí algumas palavras que no primeiro momento eu não havia me atentado, porque eu estava assistindo, né, com legenda em português, não absorvia todas as palavras. Assistindo com a legenda em inglês, eu começava a visualizar palavras que antes eu não conhecia. E como eu já conhecia o episódio, eu assistia novamente com aquele foco para aprender palavras novas, né? Aprender o que elas eram, o que elas significavam, a forma como elas eram pronunciadas, e mais importante até, talvez, como elas eram utilizadas, né? Porque não adianta você abrir um dicionário a esmo, colocar o dedo lá, né, e ir girando as folhas, colocando o dedo em qualquer lugar aleatoriamente e falando, essa palavra aqui significa tal coisa, aí começar a usar aquela palavra para todo canto. De repente você não está sabendo usar dentro do contexto, né? Porque assim como no português existem palavras que significam certa coisa dentro de um contexto, mas outra coisa em outro contexto, o mesmo acontece com o inglês. Não sabe do que eu estou falando em português? Então, por exemplo, o que significa vendo? Depende. Por exemplo, nesse momento eu estou vendo um carro. Se eu tenho este carro, eu não vendo. Então tenho vendo de ver e vendo de vender. Complica, né? A mesma coisa com o inglês. Você pode ver palavras que dentro de um contexto significa uma coisa, em outro contexto significa outra coisa. E o que é pior, a grafia, né, a palavra é escrita da mesma forma, mas a pronúncia também é feita da mesma forma. Acontece também em inglês de você ter a mesma palavra, assim, escrita da mesma forma, significando coisas diferentes e pronunciado de maneira diferente, dependendo de qual é o significado que você está buscando. Mas isso eu vou deixar de repente para outro vídeo. Então escolha de repente filmes, né, ou séries que você já assistiu antes, que você já conhece a história, você meio que sabe o que os personagens vão falar, você entende o enredo, porque daí você pode focar no aprendizado de inglês. Aí é claro, depois de um tempo fazendo isso, passa a pegar filmes ou séries que você ainda não assistiu, que aí na primeira vez que você assistir com áudio em inglês, legenda em inglês, primeira vez que você vai assistir, você não vai entender nada, você vai ficar boiando. Não, beleza. De repente, se você assistir de algo que você já conheça, sei lá, se for uma série, você já conhece os personagens, você já sabe quem é irmão de quem é pai de quem, o nome das pessoas, as características. Então você se foca na história, tenta entender a história. A princípio você vai boiar, mas como você estar ali vendo, já vai ajudar. Porque de repente, se você pegar um livro para ler todo em inglês, putz, aí fica complicado. Porque aí você não tem uma associação visual, né, para tentar inferir, tentar, né, descobrir e supor o que as palavras significam. Mas com algo visual, né, um filme, uma série, você está vendo. Então você pode assim descobrir, de repente você vê uma frase, uma palavra, você não sabe nem o que significa em português, mas dentro do contexto ali, a pessoa vai estar fazendo alguma coisa e vai falar, isso só pode significar tal, entendeu? Faz isso e vai aprimorando, assistiu a primeira vez, boiou, de repente não cai na tentação de na segunda vez já assistir em português, tenta de novo em inglês.
insiste, entendeu? Porque de repente na segunda vez que você assistir, você já viu a primeira, obviamente, já tem uma noção onde os personagens vão estar indo, mais ou menos o que eles vão estar fazendo. Você assiste uma segunda vez em inglês e consegue, né, absorver mais palavras, entender mais palavras, entendeu? De repente assiste uma terceira vez, sim, eu já fiz isso, né? De repente assiste uma terceira vez e aí talvez você pense, eu vou assistir a terceira em português. Mas de repente você desencana, fala, que nada, vou assistir em inglês mesmo e beleza. Em que momento você vai passar a entender 100% tudo que está acontecendo num filme ou série em inglês? Desculpa aí, mas nunca. A menos que você seja um estudante assim muito dedicado, que estude assim né, com profundidade o idioma e se mantenha, né, se atualizando o tempo todo, não vai rolar, né? Há tanto tempo que eu já faço isso de assistir, ler, falar inglês. Ontem à noite, não sei quando que eu vou divulgar esse filme, né? Então de repente eu vou perder o contexto aqui, mas ontem à noite eu fui assistir a pré-estreia do Star Wars Rogue One. Nossa, tem um monte de coisa ali que eu não entendi o que os personagens falaram, né? Seja porque tem todo aquele, né, as referências específicas da história, que de repente o meu, né, vocabulário de Star Wars está meio enferrujado, e porque, como eu falei, existem personagens, né, atores ou, né, os elementos ali da história que eles falam meio enrolado, meio baixo, meio pra dentro. Aí eu não tenho como entender o que eles estão falando. Mas tudo bem, entendeu? Assisti ontem, fui no cinema, né, aqui nos Estados Unidos, tudo em inglês, não tinha legenda. Entendi o suprassumo da história assim, mas tem um monte de coisa que eu realmente não faço ideia, né, alguns diálogos, né, o que eles estavam falando. Mas beleza, quando sair em DVD eu pego, assisto com a legenda em inglês, né, aí eu preencho aquelas lacunas, aqueles pontos que eu não entendi, sem problema nenhum. E é isso. Até mais, Brazuca nos USA, vazando.